Amém, meus queridos irmãos. Graças a Deus, tivemos esse período de louvor abençoado, né? E nesse momento, bem objetiva, quero que você abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 2. O livro de Êxodo, capítulo 2, onde temos um texto aqui bastante interessante. E vou trazer à memória, né, tendo em vista que esse final de semana, em especial no domingo, foi o Dia das Mães. E nessa data especial, acredito eu, que na mente da maioria de vocês foi muito bem refletido em relação à maternidade, em relação à mãe, em relação ao ser feminino. E no texto que nós vamos ler, tem tudo a ver ainda, então vamos resgatar ainda esse sentimento que aconteceu nessa semana. Êxodo capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Amém? O texto sagrado que nós acabamos de ler vai tratar a história de um personagem bíblico bastante conhecido. E esse personagem é Moisés. E não é sobre ele que eu quero falar diretamente nesse momento. Mas o texto aqui vai falar um pouco antes do nascimento de Moisés. O texto aqui que nós lemos fala exatamente sobre a mãe de Moisés e o pai dele também. Joquebede era o nome da mãe de Moisés. E quero falar sobre Joquebede. E falando sobre ela, o versículo 1, de forma bem prática, eu não quero me estender muito aqui, mas no versículo 1 eu poderia listar, eu poderia dizer que está acontecendo aqui um casamento, né? Veja comigo o texto. Versículo 1 do capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E esse versículo 1 demonstra aqui o início do plano de Deus. Por que o início do plano de Deus? Porque no versículo 1 nós vamos ver onde um casal se encontra, onde um casal que se junta, que se apaixona e que se casa. E Deus utiliza-se desse casamento para fazer tão somente aquilo que ele queria. Ele se utiliza desse casamento especificamente para executar o seu plano. É maravilhoso. E o texto seguinte, versículo 2, 3 e 4, veja comigo. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Queridos irmãos, no tempo ao qual Moisés foi gerado, no tempo ao qual Moisés nasceu, havia um problema. Qual era o problema? O problema de Moisés era o seguinte: o seu nascimento estava em risco. A sua existência estava em risco por um único motivo. Foi lançado um decreto onde dizia que todas as crianças deveriam ser assassinadas. E Moisés nasce nesse contexto ao qual Moisés e sua mãe Joquebede estavam inseridos. Era um contexto complicado, era um contexto de desespero. E reflita comigo o seguinte: esse contexto levou a mãe de Moisés, cujo nome é Joquebede, a tomar uma atitude. E essa atitude a ser tomada foi uma atitude desesperada. Uma atitude de desespero. E eu quero falar para você, mãe, para você, pai, que talvez se encontra em um contexto assim. Talvez você está passando um problema, uma luta, uma dificuldade com o seu filho, que leva você a tomar uma atitude de desespero. Quantas mães talvez vai olhar essa live, vai olhar esse vídeo e pode dizer: estou em desespero, que atitude eu tomo? Joquebede estava em desespero. Joquebede se encontrou em desespero, porém, a atitude dela é o que é algo revelador, é o que é algo magistral aqui. Por quê? Porque na narrativa nós não vemos Joquebede murmurar. Apesar de estar em desespero, não houve murmuração. E eu quero aplicar esse texto para a sua vida, pai, para a sua vida, mãe. Apesar de você talvez se encontrar em desespero com o seu filho, não murmure. Apesar de você tomar uma decisão de desespero, dizer: meu Deus, venha cá, o que é que eu faço?
não murmure, porque Deus é soberano. E cada detalhe, cada metro cúbico da existência, do universo, está sobre a palma da mão de Deus. E Joquebede, apesar de tomar um plano, de ter um plano de desespero, ela nos dá uma primeira lição aqui, que é de não murmurar, independente da circunstância. Você, mãe, que sofre, né? Você, mãe, que passa por aperreios, você, mãe, que passa por terríveis dificuldades. Deixa eu dizer um negócio para você, não murmure. Deus está com você, Ele sabe de tudo, Ele sabe o melhor. Talvez você, mãe, chegou um momento da sua vida que você teve que tomar uma atitude desesperada. Talvez você teve que tomar uma atitude sem nem poder refletir, pensar muito. Deixa eu dizer algo para você, não se entristeça. Deus entende a sua dor, Deus entende você. Mas vamos continuar lendo. O versículo 5 e 6 nos demonstra uma outra característica brilhante aqui. Veja comigo, vamos ler. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no corriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Veja só, mãe, isso aqui é para você se identificar com isso também. Diante do desespero de Joquebede, diante do momento tenso dela, ela toma uma atitude. Ela tem um plano. O plano dela é colocar Moisés em um cesto. Talvez esse plano, para você, seja uma loucura. Como é que pode? Quantos perigos não existem? Soltar o menino sozinho no rio. Absurdo. E é o que está acontecendo aqui. E diante disso, o absurdo do desespero de uma mãe, Deus demonstra a sua perseverança. E o versículo 5 e 6, eu posso dizer aqui, listar duas coisas que Deus faz. Preserva a vida de Moisés e manda uma providência. Veja aqui o que está acontecendo. Primeiro, Deus preserva, não permite que ele afunde. Não permite que nenhum animal, não permite que nada venha acontecer com ele. Em segundo lugar, Deus provê, Deus manda uma providência. E qual é a providência que Deus manda? Toca no coração da filha de Faraó. A filha de Faraó, ela sabia. Veja o versículo 6. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Ela sabia que o menino deveria estar morto, mas mesmo assim, ela pega o menino para criar. Providência de Deus. Talvez você, mãe, que se encontra desesperada, creia na providência de Deus. Você que se encontra em momentos terríveis, creia na promessa de Deus. Deus pode tocar o coração de alguém, assim como ele tocou no coração da filha de Faraó. Veja aqui, isso não é teologia da prosperidade. Eu não estou aqui querendo enganar você. Eu estou querendo dizer a você que Deus pode te ajudar. Estou querendo aqui dizer que assim como Deus operou no passado, Ele pode operar hoje. E o versículo... algo interessante. Veja comigo ainda, Êxodo capítulo 2, do 7 ao 9. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das herdeiras, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Veja a providência de Deus. Era para Moisés ter morrido. Era para Moisés estar morto. E a mãe toma uma decisão desesperada, coloca Moisés no rio. Um escape para Moisés. Deus preserva Moisés. E ainda, Deus manda prover, faz com que a filha de Faraó mande Moisés de volta
para os braços da sua própria mãe. E outra, ainda ia pagar a ela para que ela criasse o seu próprio filho. Aqui a soberania de Deus. Eu vejo aqui uma espécie de fim dessa parte da história feliz. Aí você, mãe, que talvez assista esse vídeo e não teve esse fim feliz. Talvez eu esteja diante de mães que estão assistindo esse vídeo que Deus não preservou o filho, que Deus não proveu o escape e o filho morreu. E eu conheço várias histórias de mães e de pais que choram, de mães e de pais que sofrem e que até culpam Deus. Deus, o Senhor não cuidou. A filha de Faraó, mas o meu filho não, Deus, o Senhor não cuidou. Deixa eu trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Tente agradecer a Deus, apesar dessa situação. Tente agradecer a Deus os anos de vida que Deus permitiu que o seu filho estivesse nas suas mãos antes dele ser assassinado. Meu filho foi assassinado. Antes de você murmurar por o que acabou, tente resgatar, ou tente agradecer a Deus pelos dias, tá? Pelos dias que Deus permitiu a você fazer com que o seu filho, que Deus permitiu você educar o seu filho. Não venha para o campo da murmuração. Toma um exemplo de Joquebede. Meu Deus, meu filho está sendo ameaçado aqui, eu tenho que escondê-lo. Talvez não deu tempo você esconder o seu filho. É algo para você. Agradeça a Deus por o tempo que você esteve com ele. Espero é algo presente. Angústia é algo presente. Mas gratidão em tudo também deve ser algo presente. Deus acudiu às mães, a mãe Joquebede aflita aqui. Talvez você está entalada com algumas verdades que você queria até dizer para Deus. Deixa eu dizer algo para você. Deus pode acudir você emocionalmente falando. Deus salvou Moisés da morte. A mãe recebeu um salário. Talvez você, mãe, que perdeu o filho, que Deus não salvou da morte, e nem tão pouco você vai ganhar um salário para criar o seu filho. É algo para você? Deus te deu experiência por esse curto período de tempo que você criou ele. E que essa experiência sua sirva para você exortar outras mães, para você testemunhar para outras mães. Tente ver o lado bom da vida, mesmo diante da catástrofe. E aprendamos com o Joquebede. Em primeiro lugar, não murmurar. Em segundo lugar, tomar decisões cuja confiança é extremamente em Deus. Ela tinha que confiar em Deus. Ela confiou em Deus. Aprenda isso com Joquebede. Confie em Deus. Eu quero orar por você, mãe que é guerreira. Quero dizer a você que continue sua vida. Que se seu filho está vivo, que Deus proveu, que Deus cuidou, Deus tocou o coração de pessoas para ajudar seu filho. Deixa eu dizer algo para você. Zele esse presente. Joquebede teve. E talvez você também tenha. Valorize o seu filho, ame-o, perdoe-o, ajude-o. Ele necessita de você. Ele é novo. Eu sou novo, preciso da minha mãe para me dar alguns conselhos. Seu filho precisa de você para dar alguns conselhos, sua filha. Faça isso. Crie. Mas você pode dizer, irmão, mas eu tenho uma dificuldade enorme. Peça força a Deus, peça sabedoria. Mas crie relacionamentos. Porque existe relacionamentos entre pais e filhos que são como ilhas isoladas. Você olha do mapa, você olha de cima. Ilhas tão próximas. Próximas.
Mas aí, se você viajar, for até aquela ilha, você vai ver que elas estão distantes, ilhas isoladas. E talvez eu esteja falando para mães que está assim, com seus filhos, tem o mesmo sobrenome, mora na mesma casa, mas que estão como ilhas isoladas, cada um no seu mundo, cada um no seu quarto, cada um no seu telefone. E deixa eu dizer para você, Joquebede aproveitou, criou o seu filho durante 12 anos, criou o seu filho e instruiu ele em relação a Jeová, em relação ao seu Deus. E o que foi que fez? Moisés foi um grande homem de Deus. Então, se o seu filho está vivo, ainda tem esperança. Cuide dele, instrua ele, leia a palavra de Deus com ele, ensine a ele. E talvez Deus pode fazer dele um grande homem de Deus. Faça isso, pai. Faça isso, mãe. Faça como Joquebede. Joquebede não murmurou, investiu no filho. Faça isso você também. Invista no seu filho, para a glória de Deus. Para encerrarmos, vamos fazer uma oração. Pai, quero te louvar, Senhor, por esse momento de culto. Esta terça-feira, Senhor, que tu possa estar abençoando ricamente a vida. Possa, Senhor, estar ajudando cada mãe. Nessa missão, Senhor, que tu confiaste. Ajude, Senhor, cada mãe negligente. Sare, Senhor, as feridas também. Sare, Senhor, as dores, as decepções, as ingratidões. E ajude, Senhor, para que cada mãe que escutar esse vídeo, cada mãe que ver esse vídeo, possa, Senhor, tomar, por exemplo, Joquebede. Não murmurar, mas de confiar em ti. Nunca, apesar do desespero, apesar do medo, apesar da angústia, a confiança em ti abunda, a confiança em ti é maior. Cause, Senhor, no coração de cada mãe confiança em ti, sabedoria para criar os seus filhos. Ajude, Senhor. Traga mantimento, dê, Senhor, ferramentas, dê estratégias para que cada mãe possa cuidar do seu filho assim como tu queres. Faz isso, Senhor. Isso é o que eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo culto para a glória de Deus. Deus abençoe, meus irmãos.